Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que soberanamente Deus lhe exaltou, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Com esse versículo, eu queria que nós venhamos meditar nesse versículo da palavra de Deus, onde a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo quer que haja em mim e você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas qual era o sentimento que havia em Jesus? Qual era o sentimento que havia no nosso rei, no rei da glória, no Senhor dos exércitos? Vamos ver alguns sentimentos que houve nele, e um dos sentimentos é que Jesus chorou. Jesus, ele se moveu por dentro de íntima compaixão e chorou. A Bíblia diz que quando ele chega até ali onde Marta está, e a Bíblia diz, ela vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer ali para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive, crê em mim, ele não morrerá. Tu crê tu nisso? E ela diz: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. E ela vai ali chamar a sua irmã Maria. Quando Maria vem, a Bíblia diz que ela se lança aos pés do Senhor. Todas as vezes que Maria aparece na Bíblia, nos pés do Senhor. Todas as 3 vezes que essa mulher aparece na Bíblia nos pés do Senhor, quando Jesus está ali, na casa de Marta, que ela o recebeu, a Bíblia diz que Maria estava nos pés do Senhor. Aqui, Maria também, ela se lança nos pés do Senhor. E lá também, naquela casa, quando ela derrama aquele vidro de nardo puro ali, que ela joga aquele perfume ali nos pés do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Judas até falou, ele vai dizer assim: não se poderia ter vendido por tanto para que desse aos pobres? Então ali ela também estava nos pés do Senhor Jesus. E aqui a Bíblia diz que quando Jesus vê ali Maria chorando, quando ele vê ali aqueles homens que estavam ali também chorando, a Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão e ele chorou. Por que Jesus chorou? Se ele ia ressuscitar Lázaro, Jesus chorou porque ele sentiu a dor de Maria. Só quem já perdeu um ente querido sabe a dor que a morte traz para dentro de uma pessoa. O que é que a pessoa está sentindo naquele momento? Jesus não estava chorando porque Lázaro estava morto, porque Jesus já foi ali para ressuscitar. Logo ele vai dizer: vamos que eu vou despertá-lo. Então Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou porque Maria estava chorando, porque ele sabe a dor que a morte traz para uma família. Eu quero te dizer que Jesus sente a tua dor. Ele sente o teu sofrimento, o que tu está passando. Ele está sentindo. A Bíblia diz que o Espírito que em nós habita, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você está ali chorando, ele está intercedendo por você também diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E Jesus era assim. Se você não tem esse sentimento quando morre alguém, se você não consegue ter um sentimento desse, de chorar por alguém, falta nascer de novo. Eu quero te dizer que apenas conhecer a Bíblia de cor e salteado não é o suficiente. Porque olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, ele conhecia toda a lei de Israel, ele era príncipe ali em Israel, conhecia, mas Jesus vai dizer para ele: necessário é nascer de novo. Então não adianta apenas ter conhecimento bíblico, não adianta apenas pegar uma Bíblia e ir para a igreja, não adianta, tem que ter o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele era movido de íntima compaixão. A Bíblia diz que quando ele chega ali naquele deserto, que ele vai fazer aquela multiplicação dos pães e do peixe, Jesus, ele se compadece. Ele começa a curar os enfermos que ali estão. E a Bíblia diz que ele vai dizer: dai-lhe vós de comer. E os discípulos: onde ia ter, Senhor, aqui nesse deserto, para
sacia a fome dessa multidão, quase 4.000 almas. No primeiro milagre da multiplicação, Jesus cura os enfermos. No segundo, ele se compadece. No primeiro também ele se compadece. E ele faz ali aquela multiplicação. Alguém traz ali aqueles 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus faz o milagre, sacia a fome. É isso que tem que haver em mim e você. Você tem saciado a fome de alguém quando alguém chega na tua porta? Você tem dado o alimento? Ou quando alguém chega dizendo, irmão, eu preciso de um alimento, eu não tenho o que comer, você vai dizer, deixa eu orar por ti. Eu quero te dizer que essa fé aí, ela é morta. Você não é preciso nem você orar. Dê a comida para essa pessoa. Porque Jesus, se nós estamos seguindo Jesus, ele era movido de íntima compaixão. Jesus, ele era o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando ele chega ali no dia de sábado, tinha uma mulher ali que havia 18 anos padecendo de um espírito maligno de enfermidade. Ela andava assim, curvada. Ela não conseguia se endireitar. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Naquele mesmo momento a mulher se endireitou e começou a glorificar o Senhor. E os fariseus que estavam ali disseram, 6 dias há em que vocês têm que vir, mas no 7º vocês vêm para serem curados. Jesus vai dizer, hipócrita, se cair um boi, um jumento, numa cova no dia de sábado, vocês não vão tirar de lá? Não convinha também que eu tirasse essa filha de Abraão, Isaac e Jacó, que já vinha 18 anos padecendo com esse espírito maligno de enfermidade. Eles eram hipócritas, eles estavam preocupados ali com o sábado. E a mulher que já estava 18 anos sofrendo com aquela ação satânica. É por isso que eu tenho colocado pessoas aqui, porque são bandos de hipócritas. Bandos de falso, que só estão se importando com like, estão escarnecendo do Evangelho de Cristo, estão blasfemando de Jesus aí, gente. É sério, são hereges. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haveria homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis. Tá aí esses homens, são bando de cruéis. Gente, é horrível o que eles têm feito. Com o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem blasfemado, tem profanado. Mas está vindo o dia, aquele que vem sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz que ele vem com umas vestes salpicadas de sangue. E aqui na coxa dele vem escrito o nome. Sabe qual é o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está vindo para fazer vingança sobre aqueles que estão blasfemando do nome dele, do seu evangelho. E eu quero te dizer que tem que haver na minha e na tua vida o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Leia a palavra. Veja o que era que Jesus fazia e comece a imitar, porque o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele imitava Jesus. Imitar não é a perfeição. Eu e você nunca vamos ser perfeitos como Jesus era, porque ele era perfeito. Mas eu quero te dizer, vamos dar o nosso melhor para fazer o que o nosso mestre fez. Ajude o teu próximo. Chore com aqueles que choram. Se alegre com aqueles que se alegrem. E tenha compaixão do necessitado. E eu agradeço a todos em nome de Jesus.